Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para todo mundo, uma semana abençoada para todos, uma semana sem jogos, né? Semana de data FIFA, jogo do Fluminense agora somente na semana que vem, já vamos voltar de cara com um clássico. Ontem também não teve futebol, domingão aí de eleições municipais por todo o país. E o lado bom é que poderemos finalmente passar essa data FIFA um pouco mais tranquilos, respirando um pouquinho mais aliviado, porque com os tropeços de Vitória e Corinthians, né, no sábado, o Fluminense conseguiu fechar essa rodada fora da zona do rebaixamento. E a gente espera, se Deus quiser, seja em definitivo, de uma vez por todas, que o Fluminense não volte mais para esse maldito Z4. Isso é tudo que a gente quer neste momento. E a melhor notícia possível para o Fluminense, a melhor notícia para todos nós, é que o Fluminense depende apenas de si para escapar desse rebaixamento, não depende de mais ninguém. Eu sei que muita gente vai pensar que isso, na verdade, é um grande problema, mas matematicamente é isso, porque o Fluminense tem um jogo que vai ser crucial nessa matemática, crucial para a tabela, que é o jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Né? Esse jogo, no Maracanã, vai ser, não é que é mais importante que os outros, mas pode ser aí um fiel da balança, pode significar, principalmente se o Fluminense tiver um bom resultado no Clássico, pode significar depois um momento ali que pode marcar a escapada definitiva do Z4. Essa é a nossa torcida neste momento. Se a gente olha para o cenário da tabela agora como está, o Fluminense tem 30 pontos, com esse jogo a menos pode chegar a 33 pontos. E além disso, até o final do campeonato, além desse clássico agora na semana que vem, o Fluminense tem 5 jogos como mandante no Maracanã. 5 jogos, onde a gente sabe que o Fluminense é forte, principalmente quando tem o apoio do torcedor. E além disso, a gente vai ter 6 jogos, 6 confrontos diretos. Isso, obviamente, se você tiver um bom desempenho, também é outro fator que pode ser primordial e determinante para escapar dessa situação. 2 jogos contra o Atlético Paranaense, né? Um deles atrasado, Vitória, Grêmio, Criciúma e Cuiabá. Todos esses adversários que estão ali com 35 pontos, no máximo 35 pontos na tabela, ou seja, estão no bolo ali dos times que estão lutando contra esse rebaixamento, estão lutando para se afastar cada vez mais do Z4. Então esse resultado foi uma rodada, dá para dizer, quase que perfeita, né? O Fluminense ganha, os dois adversários que estavam atrás, que eram mais importantes, né, tropeçarem, acabou acontecendo. O Internacional empatou ali, o Vitória, sabe lá Deus como empatou com o Atlético Mineiro, poderia ter perdido, seria melhor, mas enfim, né, dos males o menor. E hoje a gente tem um cenário aí de mais ou menos 57% de chance de escapar do rebaixamento. Então é um número muito interessante que, claro, leva em consideração esse jogo a menos que o Fluminense também tem, né, que tem ali uma possibilidade de vitória por ser em casa, por ser no Maracanã. Então é um cenário positivo neste momento. Aí é inevitável não pensar, né, em pontos que foram deixados para trás. Eu não vou nem dizer no primeiro turno que foi uma bizarrice, mas o jogo contra o Atlético Goianiense não pode perder um jogo como aquele. É inadmissível perder um jogo daquela forma. Um ponto ali contra o Botafogo estava praticamente garantido. O Fluminense perdeu aquele clássico daquele jeito. Eu sei que não adianta ficar olhando para trás e chorar pelo leite derramado, mas a gente poderia e teria condições de estar numa situação muito mais tranquila, entre aspas, tranquila na tabela, né? Com a possibilidade de, vencendo esse jogo a menos, chegar a 37 pontos, talvez. Mas, enfim, o que importa agora é que a gente tem um caminho que, se o Fluminense conseguir, minimamente, né, voltar a ser um time competitivo, como foi diante do Cruzeiro, mesmo ainda apresentando problemas, a gente tem uma situação favorável em termos de tabela para escapar dessa situação, definitivamente. E agora, nessa data FIFA, o Fluminense também vai poder recuperar os jogadores que estão lesionados, principalmente o Thiago Silva, né? Mais importante de todos. Então, espero que depois de mais uma paralisação, o time possa voltar mais competitivo, mais inteiro, para seguir na busca por esses pontos. E tenho muita confiança de que vamos escapar dessa. Aliás, Fluminense que volta a treinar hoje no CT Carlos Sachiri, depois do final de semana de folga, o elenco se reapresenta hoje no CT para que o técnico Mano Menezes possa dar início aí à preparação para o clássico da semana que vem. Olha só, notícia publicada pelo Rodrigo Matos no UOL, dando conta de que a Globo voltou a negociar
para ter os direitos do Campeonato Carioca, está negociando com a Abrax. Lembrando que a Globo deixou aí a competição em 2020, depois de todo aquele problema com o Flamengo, rompendo o contrato, e agora conversa com a Abrax, inclusive pode ter feito para o Vasco, que pode voltar a fazer parte também desse pacote, né? A Abrax comprou os direitos do Carioca a partir da edição de 23, houve acertos com Flamengo, Fluminense e Ferdi. Naquela ocasião, o Vasco e o Botafogo ficaram por fora por não querer receber menos do que o clube, do que o Flamengo. Na última edição, o Botafogo já entrou ali no pacote com a Abrax. Diz aqui o Rodrigo Matos que as transmissões têm ocorrido na Band por meio de uma divisão de receita entre Abrax e a emissora, mas voltaram as conversas com a Globo para uma possível aquisição. Todos os direitos estão na mesa, incluindo jogos de TV aberta e fechada, mas isso não significa a exclusão da Band da competição. Ainda não existe nenhum acordo entre as partes. O Vasco tem conversas separadas com a Abrax depois de um afastamento no período da gestão da 777. Se houver um acerto com a Globo, haveria mais dinheiro na mesa e facilitaria um acordo com o rival. Pelo contrato original, o Flamengo ganhava 21 milhões por ano, e o Fluminense 14 milhões. Depois houve reajuste de 2 milhões para cada um e o Botafogo entrou recebendo o mesmo que o Fluminense. Então o cenário é esse. Pode ser que o Campeonato Carioca, portanto, volte a ser transmitido pela Globo, que para mim é um cenário interessante. É provável, inclusive, que os clubes possam ganhar mais dinheiro dessa forma. Talvez a Band pegando alguns jogos ali, dividindo os direitos com a Globo. Enfim, é um cenário que pode ser interessante aí para o Fluminense em termos de grana para um campeonato que é tão deficitário, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse Campeonato Carioca de 2025. Pensar que o ano já está acabando, né? Dá para falar isso, né? Estamos em outubro, daqui a pouquinho, estamos em dezembro, já vem aí Campeonato Carioca, meus amigos. Bom, pessoal, vamos falar de um assunto aqui agora que chega a ser revoltante, cara. E eu, sinceramente, não imaginava que fosse ter que falar desse cidadão, novamente, chamado Hudson. Mas o Hudson, o ex-jogador Hudson, deu uma entrevista ao Charla Podcast, dos amigos Cantarelli e Betão. Depois, se quiser, pode acompanhar a entrevista completa, porque tem outros trechos lá que ele fala de Fluminense. Mas que, basicamente, de maneira estapafúrdia e canalha, o Hudson basicamente ele responsabiliza o Fluminense pelo encerramento precoce da carreira, da sua carreira. É um negócio que você tem que ver, rever, talvez assistir mais uma vez para acreditar na cara de pau desse cidadão depois de tudo que aconteceu. A gente lembra, só recapitulando rapidinho a história aqui, vou lembrar para vocês que inclusive pegando matérias aqui da época, vou colocar aí na tela. Essa matéria aqui foi do GE, dia 14 de dezembro de 21. O Fluminense vai prorrogar contrato de Hudson até o fim da recuperação, mas não seguirá com o volante. Isso em dezembro sai essa matéria dizendo que o Fluminense vai prorrogar o contrato do Hudson, como prevê a legislação, para que ele possa se recuperar plenamente no clube, né, com o Fluminense arcando com todos os custos, de forma que ele seria devolvido após o término do contrato, mas somente quando estivesse de fato recuperado, né, para voltar não mais ao São Paulo, porque o contrato com o São Paulo também estava acabando ali no final de 21, e o São Paulo não ia renovar o contrato do Hudson. Então o Fluminense ele estende o contrato até janeiro, tem uma matéria que fala aqui, ó, o contrato de Hudson é renovado por mais um mês no Fluminense, até o final de janeiro, para que ele possa se recuperar, ficar bem e voltar a jogar futebol em um novo clube, porque o Fluminense, que tem direito a isso, não queria renovar o contrato do Hudson, beleza? Teve o contrato de empréstimo renovado pelo Fluminense, basicamente porque a torcida ninguém queria a renovação do Hudson, né? O André já tinha tomado ali o lugar dele, depois, acho que não me engano, ele teve uma lesão, o Martinelli já estava bem, o Hudson tinha feito partidas horrorosas pelo Fluminense, a torcida não queria a permanência do Hudson. E, na época, o presidente Mário Bittencourt e o Paulo Júnior, depois até comentaram sobre isso, falaram que tinha dado a palavra ao jogador de que ele teria o contrato de empréstimo renovado. E aí esse cara ganhou mais um ano de contrato com o Fluminense, em 2021.
E depois ele acabou se lesionando. Ele ganhou de presente esse contrato porque a diretoria do Fluminense tinha dado a palavra, né? E aí não pode quebrar a palavra, que é muito importante. Pois bem, né? O Hudson renovou, se lesionou, tem toda essa situação, passou todo o tempo se recuperando no clube, o Fluminense cumpriu a legislação, estendeu o contrato até o final de janeiro de 2022. E o que esse cara faz quando sai e encerra a carreira dele, né? Precocemente, ele simplesmente resolve processar o Fluminense. O Hudson processa o Fluminense, mesmo o clube tendo cumprido rigorosamente toda a sua obrigação durante o período que ele ficou lesionado. Só que o processo que ele moveu contra o Fluminense é tão ridículo que ele perdeu. Ele perdeu. Aparentemente já recorreu, deve estar aguardando decisão. Mas isso aqui, essa matéria aqui é de novembro do ano passado. O ex-volante Hudson foi derrotado na justiça em processo contra o Fluminense. Na ocasião, o ex-atleta tricolor na temporada de 2020 e 2021 cobrou uma quantia de R$1,5 milhão pedindo reconhecimento de acidente de trabalho. Na decisão final, a justiça indeferiu a ação e condenou o Hudson a arcar com cerca de R$28 mil em valores. Ainda teve que pagar o processo. Esse cara de pau ainda teve que pagar, para não falar outras coisas aqui. Enquanto atuava pelo Fluminense, o Hudson rompeu o ligamento cruzado no anterior do joelho direito em maio de 22, foi operado e perdeu o restante da temporada. O contrato se encerrava em dezembro daquele ano, mas o Fluminense renovou por mais um mês, até que agora o ex-jogador estivesse totalmente recuperado e pudesse seguir sua carreira em outro clube. Na verdade, 2021, né? Mesmo assim, o Hudson decidiu entrar na justiça. Depois de anunciar sua aposentadoria em junho, o ex-volante entrou nos últimos dias com esse processo de R$1,5 milhão. Na petição, ele basicamente requeria o reconhecimento do acidente de trabalho e, consequentemente, pagamento dos salários durante o período estabilitário de 12 meses a contar de 30 de janeiro de 2022. Ou seja, ele queria, depois de se recuperar, receber ou ter um contrato por mais de 12 meses. Só isso que ele queria. Olha o nível disso, gente. Mas vamos lá. Aí a história é essa. Vamos ver o que disse o Hudson ao Charla Podcast. E eu tenho um ano bom. Um ano de pandemia eu faço 43 jogos. Se você pensar que teve 3 meses parado, é um bom número. Sim. Eu era capitão da equipe. E quando volta aí o meu empréstimo acaba, eu fico um impasse entre o São Paulo me querer de volta e o Fluminense querer ficar comigo. Aí quem estava assumindo o São Paulo era o Crespo. O Crespo queria que eu ficasse lá 2 semanas com eles. Aí eu fui para São Paulo. E aí não fico, os Crespo não querem me aproveitar. Aí o Fluminense com interesse quer renovar. Nesse momento já tem uma pequena rejeição da torcida com a minha volta. Do Flu. Porque o André já estava performando, o Martinelli também. Então eles não viam tanta necessidade. Eles tinham contratado o Wellington na época. Eles não viam tanta necessidade de ter um Hudson no elenco. Mais o torcedor. O Angione e o Mário na época, eles acreditaram que o Hudson tinha sido importante no ano anterior e queriam me dar mais um ano. E no segundo jogo meu na temporada, que é a semifinal do Carioca, eu rompo cruzado. Então, assim, a visão que eu tenho é que a torcida falou assim, o cara veio aqui, não era pra ele ter vindo, machucou, levou o dinheiro do Fluminense, que apesar que não era o Fluminense que me pagava, era o São Paulo, e gerou um mal visto, né? Uma persona não grata. Os caras estavam falando hoje, né, comigo, a gente foi visitar o Hudson aqui, você é persona não grata. Aí eu falei assim, o Mário tava lá, até reencontrei ele, mas aí você vê que tem uma barreira hoje. Né? E aí, quando eu saio do Fluminense, eu tenho muita convicção que eu vou voltar a jogar bola. Independente se eu não voltei a jogar pelo Fluminense. Só que realmente o mercado se fecha e não se tem oportunidades para o Hudson. Eu sou procurado por 4 advogados diferentes. Logo após eu decidi terminar a carreira, porque realmente eu via que não tinha como mais continuar. Eu sou procurado por 4 advogados diferentes que me falam que eu tenho que procurar os meus direitos, que eu tinha direito à estabilidade contratual, que é quando você tem uma lesão e você, de acordo com a CLT, você tem que ter 12 meses de estabilidade. Na verdade, que é 12 meses de estabilidade? 12 meses de contrato. Mas assim,
sinceramente, o Fluminense não precisava ter me dado 12 meses de contrato. O Fluminense podia ter me dado 2 meses, deixado eu jogar 2 jogos no Carioca com time alternativo, volta, né? Nessa volta. O mercado ia ver que o Hudson realmente tinha recuperado, como eu acredito que eu tinha, e o mercado ia se abrir de novo para mim, porque é muito estranho um jogador estar no Fluminense. Capitão. Classificado para Libertadores, o time tava bem, tava jogando, e realmente o Hudson não servia mais para nenhum clube, nenhum dos 40 clubes da A e B. E aí eu realmente acho que o Fluminense teve um fator consideravelmente importante na minha aposentadoria precoce. Entendeu? Só por causa dessa questão. Só para eu entender, mas, assim, você acha que você deveria ter... O Fluminense tinha que ter te botado em campo novamente, é isso? Te inserido ali. Mesmo que assim, Hudson, a gente vai te pôr aqui só para você voltar mesmo e tal, para as pessoas te verem e vou te liberar. Eu acho que sim, entendeu? Porque em outubro o Angione me chama e já fala que, Hudson, a gente já não vai contar com você. Pô, em outubro eu nem corria direito, eu conseguia correr ainda. Mas assim, é uma opção do clube. O clube tem todo o direito de querer ou não ficar com o jogador. Mas eu me senti, ao longo do tempo, depois, que a minha carreira foi abreviada muito por causa dessa não oportunidade. Que seria uma camaradagem pro trabalho, pro processo que foi, e tudo mais, assim, pô. Um abraço aí pra galera do Charla, pro Brunão, Betão, quem não tá lá no Charla, né, quem não conhece o Charla, se inscreva lá no Charla Podcast também, que sempre conteúdos de máxima qualidade, com belas entrevistas. E aí o Hudson foi lá falar isso daí, com a cara mais lavada do mundo, com essa cara de pau, né, depois de uma atitude covarde que ele teve com o clube, que deu todo o respaldo à recuperação dele. Aí o cara se recupera, não tem um contrato renovado, ninguém contrata o Hudson, ninguém quer o Hudson, e a culpa é do Fluminense, que não deu 2 oportunidades para o Hudson jogar um campeonato carioca com um time alternativo do Fluminense, né? Ou seja, bastava ter essa oportunidade que automaticamente o mercado, todo mundo iria se interessar pelo Hudson, né? Que certamente iria voltar voando, jogando futebol pra cacete. O que ele queria era mais 12 meses de contrato, que foi o que ele pediu na justiça, né? Repito, de maneira covarde, com o clube que foi correto com ele. Mas isso é mais um exemplo de outros tantos que o Fluminense teve, né, da amizade, né, que o clube cumpre palavra aqui, não que tem que cumprir palavra, e tá aí. É claro que isso, né, você não tem que deixar de ser correto porque supostamente o outro não vai ser com você. Mas em alguns casos, né, o que é profissional ali, o que é melhor para o clube naquele momento, tem que prevalecer. Porque no fim das contas, né, cada um vê o seu lado. Né, e depois o clube ainda é apunhalado pelas costas, como foi nesse caso. Né, é inacreditável esse cara ter essa cara de pau de falar que encerrou a carreira porque o Fluminense não deu mais oportunidades com ele. O Fluminense deu mais 1 ano de contrato para esse cara que nem deveria ter dado. Deu mais 1 ano de contrato, ele se machuca, se lesiona, tem toda a recuperação feita lá, o cara mete um processo e depois vem responsabilizar o Fluminense pelo encerramento da carreira. Cara, na moral, tem coisas que, é o que eu falei, você tem que ver, rever para acreditar. E olha só, na semana passada, olha que legal, o Fluminense recebeu, o presidente Mário Bittencourt ministrou uma palestra para alunos da CBF Masters, lá no CT Carlos Sachilli. Olha só, vê se vocês conseguem ver aqui, vou tentar dar um zoom. Olha só quem está ali. Olha só quem esteve no CT Carlos Sachilli, numa palestra ministrada por Mário Bittencourt. Ele mesmo, Hudson. 30 alunos aí da primeira turma da CBF Master, curso voltado para grandes líderes do futebol, promovido pela CBF Academy. Após visitar as instalações do centro de treinamento, os participantes assistiram uma palestra ministrada pelo presidente Mário Bittencourt. Cara, é inacreditável. O timing é realmente impressionante. Mas é isso. Né? O Hudson esteve lá no CT, por isso que ele cita nessa parte, que ouvia lá que a pessoa não grata, que sentiu que tem uma barreira. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas teve isso. Ainda teve esse traste, ainda foi lá no CT para receber palestra do presidente. Cara, surreal, né? É realmente impressionante.
Vou deixar o link no comentário fixado aqui, o link para Mais Ágil, tá? Se você não conhece a Mais Ágil e necessita, tem vontade de antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, entre em contato com a Mais Ágil. Tem uma equipe lá super capacitada, especializada nisso, para pegar o dinheiro que está lá, aquela grana que você não pode mexer, está retida lá, e depositar na tua conta, de maneira imediata, muito rápida, sem burocracia. Se você está precisando dessa grana por algum motivo, entre em contato com a Mais Ágil, eles fazem isso para vocês de maneira muito rápida, afinal o nome Mais Ágil não é por acaso. O link está aqui no comentário fixado. Para fechar, galera, a FIFA vai abrir uma janela de transferências especial no ano que vem, 2025, devido à disputa do Super Mundial. Essa janela vai ser do dia 1º até o dia 10 de junho, com o objetivo de incentivar a movimentação para o Mundial de Clubes, para o Super Mundial de 2025, e com isso a entidade também quer dar uma cobertura à prorrogação de contratos que terminam no meio ali do campeonato. A decisão de adotar a nova janela de transferência será de cada associação membro da FIFA. A data será a data será para os times participantes da competição e para aqueles que quiserem utilizar, caso a federação local tenha aderido. Então, todos os clubes, se a CBF depois aceitar, Conmebol consequentemente, poderão utilizar essa janela para reforçar os times também ali no mês de junho. Mais uma novidade que envolve direto o Super Mundial de 2025. Isso aqui também será permitida a prorrogação do contrato por determinado número de dias. Então é isso, galera. Ao longo do dia voltamos com muito mais informações aqui no canal do Less, como sempre, começando mais uma semana. Não esquece, dá aquela moral, o like tá aqui embaixo, é de graça, clica no botãozinho, ative o sininho das notificações, também é muito importante, porque dessa forma, toda vez que tiver notícia, toda vez que tiver informação, um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado, tá bom? Se inscreva aí se você não está inscrito, um abraço e assim que possível voltamos com mais notícias.